noite, planeta Terra! Brasil! Paulo Afonso! Eu hoje não estou convidando ninguém. Eu já estou com um convidado aqui, porque hoje é um dia emblemático. É um dia poderoso. Eu gosto muito de falar sobre as homenagens do dia, sobre as datas comemorativas, que alguém se deu ao trabalho de inventar a data comemorativa. E hoje eu trouxe uma pessoa muito adequada para a data que eu quero dar relevância, para a data e o tema que eu quero abranger, que é disciplina, educação, obstinação, fé, esperança, ordem, organização. E vocês vão saber por que eu estou falando isso. Vocês já conhecem o meu convidado de honra de hoje, entrevistado e participante da parte musical também, porque eu adoro. Quando eu convido o Laércio, é 2 em 1. Ele representa para mim 2 em 1. Porque ele tanto faz a parte musical, maravilhosamente bem, ele é talentosíssimo nesse aspecto, e faz a parte do entrevistado, porque eu não entrevistei ele ainda com detalhes sobre a pessoa dele, o homem obstinado, disciplinado, o indivíduo. Vocês conhecem ele por causa de uma campanha eleitoral, por causa da participação dele no pleito passado, mas, como eu acabei de dizer, isso é passado. O nosso presente é vocês conhecerem e trazendo ele para a TV Gospel PA, para apresentar esse programa de hoje, porque eu digo assim, apresentar, porque os nossos convidados, eu desejo fazer pequenos apartes na entrevista, durante o programa, mas vocês sabem que a gente começou dia 1º de março de 2021 a fazer o programa na TV Gospel PA, a segunda de primeira, e ele foi crescendo, vai mudando, vai se adaptando, vai se organizando com o fluir permitido por Deus, porque Deus está nesse negócio, e todo negócio que Deus está, o negócio brilha, cresce, com todos nós conectadíssimos. E nessa noite eu convidei Capitão Paz para falar. Hoje é dia 19 de abril, dia do Exército. Hoje é um dia emblemático. E eu quero começar agradecendo a presença dele aqui, dizendo que é uma honra muito grande estar aqui com a presença de um capitão do Exército Brasileiro, um homem que começou aqui, aos 6 anos de idade ele perdeu o pai, mas ele tinha uma mãe que valia por muitas mães e muitos pais, porque a presença dela foi muito grande na vida dele. Eu já posso falar isso dos bastidores que eu tenho conversado com ele, vocês sabem que ele é meu parceiro e eu sou parceira dele nas nossas empreitadas. E quando a pessoa tem uma mãe e uma pai, tudo junto numa pessoa só, mãe e pai, amplifica os resultados da dedicação que ela fez investindo nele, nessa pessoa que ele é. E vocês sabem também que, além de capitão do Exército, ele é advogado. Tem embasamento, né? Eu gosto muito disso, porque não basta ser somente uma pessoa que foi forjada na disciplina, na educação, na devoção, na paixão pela pátria. Não se encerra aí. Se aprofunda um pouco quando, fora da sua história toda, com essa plataforma, né, de disciplina, de ordem, de progresso, tem o aprofundamento na teoria do direito, nas teorias do direito, né? Então, boa noite, Capitão Paz, boa noite, Laércio Paz, boa noite, Jailson Laércio Paz. Eu fico meio tímida, porque a gente tá sempre junto, e aí eu tô fazendo uma formalidade, mas é tudo besteira, viu? Aqui nós temos um amigo, boa noite, seja bem-vindo. Para quem não conhece, ele vai se apresentar, e fique à vontade. Boa noite, mundo, né? O
mundo todo está nos vendo, né, Marta? Boa noite, planeta Terra. Planeta Terra, como você fala. Boa noite, Brasil. Boa noite, Paulo Afonso. Boa noite, Marta, né? Então, mais uma vez, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que você está me dando aqui de a gente estar sentado, conversando, batendo um bom papo, né? Eu sou o Capitão Paz, né? Eu nasci aqui em Paulo Afonso, né? Um terço da minha vida hoje vivi aqui em Paulo Afonso, né? Eu fui... Um terço da sua vida? Um terço não. Um terço. Um terço. Vamos provar? Menos um pouquinho, mas quase um terço da minha vida. Eu passei aqui. É verdade. Porque você entrou com 18 no Exército, Isso. Então, como você também, eu fui aluno do Colepa, né? Nós fomos alunos do Colepa. Era uma época majestosa, né? Um ensino fantástico. Era uma época majestosa, inclusive, eu, naquela época lá, quando eu tinha 14 anos, que eu entrei no Colepa com 13, eu sabia que eu estava num dos melhores colégios do Brasil. Com certeza. Porque nossos professores eram contratados quando a diretoria da CHESF era lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, eram professores realmente renomados, né? Que até hoje... Por exemplo, o professor de Educação Física, o Fred, e a esposa, né? Marilene. Quando saíram daqui, eles foram dar aula no Colégio Militar lá em Salvador, foram convidados, né? O professor Fred, acho que se aposentou por lá. Né? Então, assim, eram professores renomados, né? E ele era carioca, né? Você sabe, ele era carioca, ela é paulista, salvo engano. Eu aprendi até essa frase, salvo engano, com você. Salvo engano. Salvo melhor juízo. Salvo melhor juízo, a priori. A priori. Tô afiada. Então, assim, Paulo Afonso, na área de educação, na área de esporte, Paulo Afonso já foi um campo extremamente fértil, né? Eu fui atleta do Copa, joguei futebol de salão, joguei futebol de campo no Copa. Fui atleta do Clube Olímpico, né? Inclusive, esses dias faleceu uma pessoa que de extrema importância para o desporto em Paulo Afonso, que era o Pelé, né? Da Rua D. Então, Pelé ele contribuiu muito para o esporte em Paulo Afonso, né? E nós não vimos uma homenagem à altura por Pelé. Pelé partiu e não vi as pessoas se mobilizarem para fazer uma homenagem à altura do que Pelé fez pelo desporto em Paulo Afonso. Mas é uma fala sua que pode ser projetada, programada, a gente pode pensar nisso, sabe? Você está me falando isso agora, como ele, outras perdas nós tivemos, né? E que a gente possa dar relevância ao trabalho, à influência que essas pessoas tiveram na nossa cidade. Porque são exemplos, né, Marta? Para nos alegrarmos com a vida que eles passaram aqui. Eu tenho certeza disso. Não chore porque perdeu. Alegre-se porque foi permitido viver. Eu digo sempre que as palavras elas convencem, mas o exemplo arrasta. Então, esses exemplos nós temos que manter vivo. Essa chama tem que estar sempre acesa para despertar o interesse nas outras pessoas, né? Nos jovens, principalmente nos jovens. Nos jovens, né? Com tamanha desorientação. Isso. E tamanha influência negativa na velocidade que nós temos hoje de acesso do bem e do mal. Então, Marta, eu fui aluno do CFPPA, foi o Centro de Formação de Profissionais de Paulo Afonso, né? Quando chegava na 6ª série, o Colepa escolhia os melhores alunos e formava uma turma de homens por 2 anos. Então, eles iam estudar no CFPPA, que era o maior centro de formação de profissionais da América Latina. Vinham pessoas de toda a América Latina estudar aqui em Paulo Afonso. Você vê como Paulo Afonso tinha destaque na época. Olha só, esse detalhe eu não sabia. Pois é, gente. Marta. Vinham gente de toda a América Latina estudar aqui no CFPPA. Tinha os cursos de mecânica, eu fiz mecânica, tinha eletrotécnica. Então, assim, apesar de ser humilde, né, eu tive certas oportunidades que hoje os jovens não têm, né? Hoje as coisas estão muito difíceis, né? Porque naquela época era padrão. Era padrão. Era né? padrão. Né? Era, seu pai foi da CHESF, Isso. Vocês tiveram participação como... E onde eu chego, eu servi praticamente, morei no Brasil todo, e onde eu chego, eu sempre citei
esse padrão de ensino aqui do Colepa, que era patrocinado pela Chesf, como um modelo, Marta. Um modelo a ser seguido, né? E, infelizmente, as escolas públicas hoje, elas não atendem, né? Não cumprem todo o currículo escolar, por uma série de dificuldades, né? Só para descontrair, você está falando essa aí, estou me reportando a uma aluna do Colepa, antiga, contemporânea sua, que ela dizia, quando ela via no setor dela alguma coisa, cenoura com C cedilha, ela dizia assim, não foi aluno do Colepa, não. Verdade. Mas continue. Quando eu completei 18 anos, eu vi uma oportunidade na minha vida, né? Que eu fui servir o Exército. Servi 10 meses e 15 dias, na primeira companhia de infantaria como soldado recruta. E logo nos 3 primeiros meses, 2 meses eu já fui para o curso de cabo, 3, 4 meses depois já saí cabo, no mesmo ano que eu servi, né? Então, quando eu dei baixa, que eu pedi para sair, eu já saí como cabo, né? Então, no primeiro ano já fui cabo. Então, assim, eu achei... Aquilo ali me cativou, porque eu fiz o concurso para operador de usinas da Chesf. Passei também, né? E fiz logo em seguida, né? Fiz para operador de usina e fiz para o concurso nacional público federal para o Exército. E eram 58 candidatos, 58 mil candidatos, né? E eu tive a sorte, como eu te falei, com o ensino que nós tivemos, ser o primeiro lugar no Brasil todinho, Marta. Então, assim, é fantástico isso, né? E eu quero dizer às pessoas que você que tem vergonha ou que tem julgamento quando alguém faz sucesso e diz eu ganhei, eu tirei em primeiro lugar, não é se locupletando, não é contando vantagem, não. Mas é deixando a evidência de um legado que construiu e não construiu sozinho. Porque se não existisse Colepa, se não existissem professores, você não teria... Inclusive, Marta, com o dinheiro que eu recebi da promoção de cabo, quando era soldado recruta, eu comprei os livros para me preparar para o concurso. Então, eu era uma família humilde, não era... Né? Não tinha sobra, né? Não tinha sobra. Então, eu disse, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que buscar abrir as portas para mim mesmo. E eu corri atrás, estudei, batalhei. Graças a Deus passei, fui fazer Eu lembro que quando minha mãe foi me dar a notícia que eu tinha passado, eu estava pintando uma casa, né? Uma das casas que ela tinha, uma casinha de aluguel que ela tinha, né?Sim. E eu estava lá pintando a casa para ver se melhorava, para pegar um aluguel melhor. Ela chegou e disse, eu desci. Passou no Exército. Passei, então ali... né? Você já tinha 18 anos. Já tinha feito o concurso. Então, assim, o Exército é uma grande instituição, Marta. É uma grande instituição, ela abriu as portas para mim. Eu quero que você fale do Exército, porque hoje é dia 19 de abril, dia do Exército. Isso, dia do Exército. Mas eu quero te falar também, e eu vou pedir ao diretor que regule os 20 minutos para o nosso intervalo musical, que ele vai começar. A gente nem sai daqui, né? Vai ter música boa, música para a gente louvar a Deus, músicas maravilhosas. Mas eu quero fazer uma pergunta intimista, porque eu estou entrando agora nas minhas entrevistas e com o interesse de fazer algumas perguntas voltadas para a percepção do nosso entrevistado, no caso você hoje, sobre a história de vida mesmo. Mas quando você era criança, você perdeu o pai com 6 aninhos de idade. Ficou com a mamãe e com 3 irmãos. Mais 2 irmãs e um irmão mais velho do que você. Eu era o caçula. Você era o caçula. Como é que sua mãe fez? Ela teve uma aposentadoria. Ela ficou com a pensão do seu pai. Do meu pai, né? E ela fazia uns biquinhos. Nós morávamos ali na Rua S, que era a rua da Igreja São Francisco. Eu sei, aquela rua linda. Tivemos que entregar a casa. Para sair da Chesf. Para sair da Chesf. E meu pai, ele já tinha, em vida, ele já tinha começado a construir uma casa. Então minha mãe, com o dinheiro que recebeu, terminou a casa e nós fomos para casa aqui na chamada Vila Poti, né? Na Vila Poti, atrás da Igreja Nossa Senhora de Fátima, lá embaixo. Isso. Então nós passamos um período ali, depois, quando eu passei no Exército, eu tirei minha mãe dali e levei lá pro BNH, né? Ah, tá. Porque no BNH tem mais de 30 anos, né? Isso. Eu levei ela para lá e
ela permaneceu lá o restante da vida, né? Tem 2 anos que ela faleceu, com 89 Quando anos. você era pequenininho, ou jovem assim, adolescente vê muitas coisas, compara muito e tem um diálogo interno muito vivo, muito aceso. Fome nunca passaram. Graças a Deus não, Marta. Graças a Deus, fome não. Agora, eu estava conversando com a entrevistada. Mas o exército me proporcionou um bocado de dias passando fome para aprender. Para compensar. No exército. Mas as medidas não eram tão folgadas também. Não. As coisas eram muito reguladas. Porque meu pai também foi servidor da Chesf, no mesmo calibre. Nível motorista, era o mesmo nível do seu pai, talvez, né? Meu pai, ele foi... Agora lá em casa eram 8, na sua casa era 4. Eram 4, né? E meu pai, ele trabalhou com o seu Nicósio, Zé Brasil. Ele foi chefe da oficina mecânica da Chesf, né? Então morreu com 45 anos, muito novo, né? Muito novo, mas já tinha muito tempo de Chesf. Já tinha uns 25 a 28 Sim, anos de Chesf. já era boda de prata. Então, assim, trabalhou muito, né? No período que ele, mesmo novo, já tinha trabalhado bastante. Agora a gente volta para aquela introdução que você estava fazendo. E o Exército? Você começou e eu interrompi. Agora, o Exército para você, o que representou e o que é que o Exército, o que é que você acha que o Exército representa para os jovens? Ou possivelmente representa para uma mãe que está nos ouvindo, para um jovem que possa estar nos ouvindo com 14, 15 anos, porque eu digo assim, a partir dos 7 anos, a criança pode ver tudo com orientação para reter o que for bom. E eles entendem. Então, uma criança precisa ser orientada desde cedo. Qual seria a orientação e qual é o seu olhar para esse panorama de aprendizagem? Olha, Marta, eu digo que o Exército, o Exército ele tem 2 categorias de militares, né? Ele tem os militares temporários, que são aqueles militares que não são concursados, que passam de 8 a 10 anos, até 10 anos, e tem os militares de carreira, que hoje são 35 anos de serviço, de efetivo serviço. Quem faz concurso, como eu fiz, é militar de carreira, né? Dependendo do concurso que você fez, você tem uma carreira a seguir. Então, eu vejo o Exército, e eu sempre, desde pequeno, eu digo que o Exército é um sacerdócio, né? Eu tive a oportunidade de ser operador de usina e tive a oportunidade de ir para o Exército. Eu fiz a opção para o Exército porque eu me identifiquei com o Exército. Eu já tinha servido, né? Fui soldado. Foi uma escolha intencional. Foi uma escolha intencional. Ah, você já tinha servido. Isso, eu servi como soldado, recruta. E saiu. Fui cabo nesse período. Mesmo sendo recruta, eu fui cabo. Que eu fiz curso de cabo, fui o 3º colocado, fui promovido, né? E dei baixa, saí e fiz o concurso público. Para ser de carreira. Agora eu entendi. Entendeu? Porque eu pensava que dentro lá mesmo você já tinha feito o concurso para seguir. Não, eu dei baixa, saí do Exército e como civil... Você tem 2 entradas, então. E 2 entradas, tem 2 tempos. E uma saída. 2 saídas agora. 2 saídas. Vamos lá, nosso diretor está me dirigindo aqui, que maravilha. Nós temos 2 minutos para a gente entrar na musicalidade ou vamos entrar no vídeo na musicalidade. Vocês vão ver, viu? Vamos 2 minutos para a gente fazer o break, para falar da UAU Telecom, para falar do Metanoia, um programa maravilhoso com o professor Ronaldo Sávio, às quintas-feiras. É um programa sobre assuntos e temas de comportamento humano. Esse mês nós estamos falando do comportamento empreendedor. Então eu estou trazendo, salvo as injeções que eu recebo da minha mente, para trazer para vocês sobre comportamento empreendedor. Porque todo comportamento empreendedor lhe leva à mudança, lhe leva à transformação, lhe leva a resultado. Então, 2 minutos, já venceu os 2 minutos, não já? Diretor, me guia aí, porque ele entra aí, som na caixa, DJ. Vamos fazer lá, musicalidade. Então. Vamos lá. Vamos tocar uma musicazinha aqui para alegar um pouco, né? Trazer Deus para o ambiente. Trazer mais de Deus para o ambiente. Trazer mais, que ele já está aqui, né? É verdade. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu
da flor, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vierem noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Paulo Afonso, eu sei que a coisa está muito difícil com a pandemia, mas Deus te quer sorrindo. Uau! Aplausos, maestro! Vamos para o Exército, minha gente. Vamos lá, Capitão Paz, Jailson Laércio Paz. O Exército é talvez a maior instituição de ensino do Brasil? Olha, Marta, eu digo para você o seguinte: o Exército ele abre portas, né? Principalmente para os jovens, né? Para os jovens que estão querendo iniciar alguma carreira, que não tem experiência, né? Todos os anos abrem concursos, né? Para o Exército. Então, assim, é uma carreira que eu falei para você, é um sacerdócio. Você tem que realmente gostar de estar fazendo aquilo. O Exército, ele te dá oportunidades, né? Eu fiz cursos grandiosos dentro do Exército, né? Então, assim, isso me trouxe muita experiência de vida, né? Muita experiência de vida. E eu digo sempre o seguinte, né? Disciplina, que é uma das bases, um dos alicerces do Exército, que hoje é a instituição com maior credibilidade no país, né? Nós somos segundo pesquisas, segundo sim. pesquisas, Sim. Né? Pesquisas, né? Sim. A instituição que o povo mais confia é o Fato Exército. é fato. Fato é fato. Não, então, assim, é uma instituição baseada na disciplina e hierarquia, né? Disciplina, eu digo sempre, que é o exato cumprimento dos deveres de cada um. A partir do momento, é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é você Perfeito. transformar. Perfeito. É tudo que você for fazer, Marta, você Bom tem que ouvir. fazer, vamos fazer essa analogia, né? Faça sempre consciente e preocupado com a outra pessoa que está do seu lado. Perfeito, perfeito. Né? Aquela pessoa vai querer aquilo que eu estou dando para ela, né? Se fosse eu, tivesse eu queria aquilo. Então o Exército é uma instituição que trabalha em grupo. Então quando você sai para uma missão, as pessoas que saem contigo têm que confiar em você. Vamos assistir. Você mandou um vídeo eu trouxe espetacular. um vídeo espetacular sobre o Exército Brasileiro, que ele ilustra bem, né, uma parte da missão do Exército. E para as pessoas, a imagem ela é fantástica, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. E ele traz imagem e traz palavras também. E não esquecer daquele vídeo também que tem de uma música que você... Não, nós vamos passar. Né? Vamos. Nós temos 2 vídeos muito interessantes. Hoje o programa está recheado de música, de história com H e de vídeos. Porque, Marta,
eu sempre gostei muito de música, né? Sou autodidata, nunca fui para a escola de música e tudo. E quando eu morava em Macapá, servia no Cefap 34 bis, lá surgiu um concurso público, porque o batalhão não tinha canção. Então surgiu um concurso público, o batalhão tinha uma banda de música, de músicos, né? E não tinha uma canção. Surgiu o concurso, um infante, né? De infantaria, vai lá na frente com o que segura na arma. Falei, vou entrar nessa aí. Entrei, ganhei o concurso, né? E hoje a música que é tocada em todas as formaturas lá no batalhão, a música é minha. E eles, quando a tropa, antes de passar, eles falam o meu nome e tudo, né? Deixou um legado lá, Deixei um né? legado. Recentemente o batalhão fez 50 anos, fez uma homenagem muito bonita para mim com a revista, entendeu? Então, assim, as portas estão aí, Marta. Você tem que correr atrás, né, e tentar abri-las, né? Exatamente. Não vai cair no colo. Ninguém vem te entregar a chave. Não existe. Você tem que ir procurar a chave. Procurar a chave, né? Perfeito. Perfeito. Então nós vamos passar. Eu resgatei um vídeo que tem o batalhão desfilando, cantando a minha música. Todo o batalhão desfilando, cantando a minha música. E cantando a sua música. É muito bacana, é muito gratificante, Marta, né? Você saber que um batalhão do Exército está cantando uma música que você compôs. Compôs, né? A letra e a melodia. Isso. A letra. Então, assim, eu gostaria de passar o vídeo relativo ao Exército. A gente conversa um pouquinho, depois a gente passa a música, né? Vamos lá? Vai lá. Um exército que tem como missão defender a pátria e, quando convocado, participar de operações de garantia da lei e da ordem. Este é o Exército Brasileiro de hoje. Somos mais de 200 mil homens e mulheres trabalhando juntos, irmãos de farda, garantindo os poderes constitucionais, a soberania e a liberdade da nossa nação. Para isso, estamos divididos em 8 comandos militares de área dentro deste imenso Brasil. Respeitamos as diferenças culturais e geográficas de cada região e sabemos que somos parte de um todo e, assim, damos a vida por esta terra. Sabemos que não há nação sem história, não há país sem raízes. Por isso, valorizamos cada página do nosso passado e lembramos dos sacrifícios dos nossos heróis para manter este gigante chamado Brasil. Assim, olhamos para o futuro, mas sem deixar esquecida a origem da nossa força. Uma união de raças e credos. Assim nasceu, em 1648, o Exército Brasileiro. A partir daí, para manter este gigante, foram necessárias muitas campanhas de pacificação lideradas por aquele que é hoje o patrono da força, o Duque de Caxias. No cenário mundial, o Exército Brasileiro segue conquistando o respeito de organizações e instituições internacionais. Um exército que colabora para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil,
buscando equipamentos modernos em defesa da nação. Este é o meu, é o seu, é o nosso exército brasileiro. Homens e mulheres trabalhando em defesa do Brasil. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Então, estamos de volta? Estamos de volta, minha gente. Nós vamos ter um teleprompter aqui maravilhoso. Nós vamos ganhar. Já ganhamos. Oh, minha gente, perdoe. Nós hoje ganhamos uma tela para fazer nosso teleprompter. Se vocês verem como esse estúdio tá aprumado, organizado, lindo, maravilhoso. É um prazer enorme. Eu estava aqui dizendo que a TV Gospel é um nome grande. E é mesmo. Ela tem uma das letras mais emblemáticas do alfabeto, que é G. Depois tem o P. Já pensou? Cheio de consoantes. E o S, Gospel, né? Só tem o O e o L, que é... O G de gnose, conhecimento, Deus, né? É, o G de gnose, conhecimento de Deus. Agora a gente elocubrou no nome da nossa TV Gospel, a televisão que gosta de você. E com vocês, durante a semana, nós temos um cardápio espetacular que tem Metanoia na quinta-feira, sexta-feira, Comprados pelo Sangue de Jesus. O nome é Comprados pelo Sangue. E esse sangue é de Jesus, eu que acrescento. E ele nada mais, nada menos está sob a guarda, sob a tutela de um estudioso de teologia, professor Ronaldo Sávio, que sabe o que está dizendo com relação à Bíblia. E a palavra sagrada vem para você interpretada, decodificada. Não tem como não entender uma explicação que o professor Ronaldo faz sobre a Bíblia na sexta-feira, de 19h30 em diante. E agora, voltando ao nosso Laércio Paz, que conta a história dele. Eu tenho coisas para lhe perguntar. Fique à vontade, Marcos. Você entrou, é um menino de 18 anos, aí depois passou um ano como soldado raso. Isso. Por que esse nome soldado raso, hein? Não existe, é soldado recruta. Ah, por que falam raso? Raso eu acho que é na base da régua. A base da régua lá embaixo do tacho, né? Não tem ninguém abaixo dele, né? Não, ele é o raso. É o raso. É verdade, é verdade. Então, recruta, eu adoro esse universo. Agora, uma pergunta. Existe preconceito com relação ao militarismo? O que é que você acha disso? Olha, Marta, hoje as pessoas, grande parte dos jovens, ele não viveu a época de 64 a 85, né? E muitos desses jovens não procuram ler jornais e livros de histórias daquela época, né? Porque quem tem o poder conta a história, concorda? Somente quem conta a história tem o poder. Então, a partir de 85, os grupos que entraram no poder, né, na política brasileira, passaram a recontar a história, né, da forma como eles achavam. Ao seu bel prazer. Ao seu bel prazer. Com seus vieses. Isso. Então, a maior parte hoje dos jovens, né, uma grande parte, digo uma minoria, não conhece essa época, porque em 64, Marta, eu estou falando isso, estou procurando ser o mais imparcial possível. E seja. Eu já tive acesso a jornais, a livros da época, né? Então, a época, teve a Marcha da Família, as pessoas saíram às ruas pedindo que o exército tomasse o poder, uma posição para não se transformar numa Cuba. Uma Cuba. Tá lá, tem manchete de jornal, vários jornais da época. Então, as ruas... E estavam havendo uma série de ações que forçou, né,
o Exército tomar a iniciativa, né, de ordem. De ordem. Existe uma das funções do Exército é a garantia da lei e da ordem, né? A garantia da lei e da ordem, garantir os poderes constitucionais, né, e a defesa da pátria. Então, o Exército entrou, né? Nós passamos o período de 64 a 85 com presidentes, entrando um presidente, saindo outro presidente. Regulamentamento. Dentro da lei. Isso, e com Constituição. Sim. Então, como é que você chama um período desse de ditadura, né? E hoje as pessoas que dizem que houve ditadura, né, que não viveram... Eu vivi a época, Marta. Eu vivi, você viveu. Eu vivi. Né? Eu nunca vi um trabalhador ser agredido, ser preso, ser humilhado, né? E hoje, ser algemado. Ser algemado, e hoje nós estamos vendo, né? Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu citei até um exemplo que as pessoas queriam que o Brasil não fosse uma Cuba, né? Não se transformasse numa Cuba. Eu sempre faço esse questionamento, né? Fidel Castro, quando assumiu Cuba, disse que ia transformar Cuba na maior potência mundial. No período que ele passou, né, houveram, né, assassinatos, né? Todo mundo sabe disso, né? E só ele governou Cuba. Não houve outro. Se as pessoas não conhecem a história do Brasil, os brasileiros, estas pessoas não vão conhecer a de Cuba. Aí eu sempre faço uma pergunta, né? Alguém já viu algum americano fugindo de barco? Eu adoro essa pergunta. Sendo perseguido nos Estados Unidos, fugindo para Cuba? Nunca ninguém fugiu para Cuba, nunca. Agora não tem história. Agora o contrário é diário. É diário. Cubanos fugindo, né? Para os Estados Unidos. Fugindo para os Estados Unidos e para outros países. Muitos morrendo afogados, né? Muitos morrendo na fronteira, né? Então os coiotes ali aproveitam, né? Então assim, a fronteira do México com os Estados Unidos. E a época, diário. Marta, a gente tem que ver o momento histórico. À época existiam duas ideologias, né? Que era o comunismo e o capitalismo, correto? O Brasil, as Forças Armadas, né? Como sempre teve o princípio da legalidade, de cumprir a ordem, de cumprir a Constituição, resolveu seguir o capitalismo, né? Perfeito. Porque por onde o comunismo passou, Marta, é fato, nunca deu certo. Nunca deu certo. Né? O Stalin, para implantar o comunismo na Rússia, matou 20 milhões de pessoas. Está escrito, está registrado. Mao Tse Tung, mais 100 milhões. Somando 120 milhões de pessoas. Né? Então, assim, quando iniciou o período do regime militar, as coisas estavam tranquilas. Quando é que o Exército começou a atuar? Quando houve o atentado no aeroporto de Jaboatão dos Guararapes, entendeu? A esquerda fez um ataque à bomba no aeroporto, né? No aeroporto, matou inocentes, matou militares, certo? Um atentado à bomba. Então foi quando o Exército realmente resolveu que tinha que tomar uma atitude mais séria. Grande parte dessas pessoas E outra coisa, nunca houve um decreto, nada expulsando ninguém do país. Quem saiu do país, saiu porque quis sair. Então esses exilados que fizeram... Não. Porque tem uma lista enorme, né? Fernando Henrique foi exilado. Não existe decreto, nunca foi exilado. Chico Buarque. Qual foi o decreto? Gilberto Gil, Caetano Veloso chorou em Londres. Então essas pessoas voltaram, né? E o exemplo de 85 para cá nós estamos vendo, né? Atolaram o país na corrupção, né? E hoje a gente vê a sociedade clamando, fazendo o mesmo pedido de 64, né? Ou seja, eles voltaram novamente, tentaram recontar a história da forma que eles achavam que deveria ser. Isso é minha opinião. Eu vivi. Eu tomo muito cuidado, Laércio, porque quando você faz a ressalva da minha opinião. E eu quero deixar aqui bem claro. Baseado em fatos históricos. Né? Baseado em fatos históricos. Eu tomo muito cuidado porque contra fatos não existem argumentos. Existem opiniões.
Mas quando existe uma opinião pautada, embasada em fato histórico, ela é importante para ser relatada. Quando saiu a lei da anistia, Marta, anistiar todo mundo. Vamos resolver, vamos começar um novo país. Libertar os presos, anistia? Não, anistiar tanto os militares quanto o outro lado, né? Uma lei para anistiar todo mundo, né? Então saiu a lei da anistia, né? Aí houve o questionamento da esquerda que hoje, né, que eram as mesmas pessoas, né, daquela época que começaram a entrar na justiça, uma série de coisas. Mas essas pessoas, Marta, deixar bem claro, já tem gabeira, já tem depoimentos de pessoas que trabalharam com outras pessoas, com José Dirceu, com todo mundo. Estou citando nomes porque são fatos notórios, conhecidos de todos. Está escrito, né? Está escrito. Eles diziam que nunca lutaram por democracia no país. Eles lutaram para implantar uma ditadura do proletariado. Então, esse era o objetivo deles. Para isso, eles mandaram pessoas para serem treinadas em guerrilhas em Cuba. Essas pessoas voltavam, assaltavam bancos, né, sequestravam, matavam inocentes para roubar armas e tudo, né, para manter e tentar retomar o poder. Então, foram de 64 a 85, foi o que houve, né? Então, essa é a verdade que eu vivi. Eu vivi e está registrado na história, né? Alguém reconte e fale que... Então, assim, eu respeito muito a instituição Exército, né? Porque ela sempre respeitou a Constituição e sempre vai defender a pátria, os poderes constitucionais, né? Então... Não existe. É a coluna que nós temos. É a coluna que nós temos. Não existe atalho na missão do Exército. A missão do Exército está na Constituição. E ela é rigorosamente cumprida. Sejam as missões constitucionais, sejam as missões subsidiárias. Né? Que o Exército tem missões... E as missões aí o público como eu, vamos querer saber o que são as subsidiárias. Essas missões, Marta... missão de apoio, emergenciais, é isso? Não, ela vem como subsídio? Não, subsídio é auxílio. Auxílio. Então, assim, ela é regulamentada por lei complementar. Você sabe que existe um princípio na Constituição que elenca as leis, né? Vem a Constituição, emendas à Constituição, leis complementares, né? Então, leis ordinárias, e sai por aí sai. Então, as leis complementares, além das missões do Exército, que é a defesa da pátria, que estão no artigo 142, garantia dos poderes constitucionais, né? E a garantia da lei e da ordem. Então, esses são os poderes constitucionais. Essas ações subsidiárias, né, que são garantidas através de lei complementar, Marta, por exemplo, o Exército, quando coloca os seus batalhões de engenharia para construir aeroportos, para construir estradas. E hoje parece que isso está bem ativo, né? Bem ativo. Existe um fato, tem um aeroporto em São Paulo, que o Exército foi construiu e ainda devolveu dinheiro, Marta, à União. Minha gente, que espetáculo. As estradas que o batalhão de engenharia, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, que as estradas que os batalhões de engenharia constroem duram dezenas e dezenas. Décadas e décadas. São realmente coisas, né, fantásticas. Porque né? tem uma manta asfáltica que é o engano tolo, né? Isso. E faz parte da nossa história de corrupção. Que toma lá da cá. Eu entro numa licitação com 6 milhões e opero com 2, 3 em recurso. Você entendeu? Eu recebo 6. Mas eu não gasto os 6. Eu boto a manta asfáltica, eu boto uma coisinha ali, uma laminha para comprometer vidas e vidas. Exatamente. Porque é coisa de muita responsabilidade. Né? E existem também as ações subsidiárias ligadas a crimes transfronteiriços e ambientais. Eu vivi muito isso quando eu servi na Amazônia, né? A Amazônia, muita gente não conhece a Amazônia, né? A Amazônia
Olha, para você ter uma ideia, a fronteira dos Estados Unidos com o México dá 3.000 e poucos quilômetros. O limite do Brasil com os países aqui vizinhos é 4 vezes mais do que isso, Marta. Nossa. Né? Então, o Exército tem pelotões de batalhões, né, nesses pontos. Dentro dos batalhões tem pelotões. Tem pelotões que muitos deles são destacados, que ficam no meio da selva. Aí você leva você, sua família, seus filhos e ficam lá por 2, 3 anos. Então, assim... isso aí eu não sabia, gente. São coisas isso que a maior parte... então, assim... Então, é missão de patrulhamento, né? De prisão em flagrante, né? E a prevenção... Para defender as fronteiras. As fronteiras. Nossa. Isso. E as missões constitucionais, quem determina é o presidente da República, que ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Essas ações subsidiárias, elas são iniciadas, a competência delas é dos comandos militares de área. Então nós temos vários comandos militares de área. Por exemplo, lá na Amazônia tem um comando militar do norte, começando lá de cima, né? Comando militar da Amazônia e comando militar do oeste, comando militar do sul, que abarca ali toda a fronteira. Então os comandantes militares de área têm competência para iniciar uma ação de crimes transfronteiriços e contra crimes ambientais. E essas ações, elas podem ser em conjunto com outras forças, né? Com IBAMA, com Polícia Federal, com Polícia Rodoviária Federal, né? Então, muitos crimes hoje de desmatamento e tudo na Amazônia, né? Estão sendo... Sempre o Exército cuidou, né? Sempre o Exército cuidou. Quando eu morei muito na Amazônia, nós fazíamos muito patrulhamento, né? Eu acho que eu já te mostrei uma foto. Gente, eu estou adorando essa história, porque eu estou lá na Amazônia, eu estou nas fronteiras, mas nós vamos continuar depois dos nossos comerciais. Quais são eles? Uau, Telecom! Professor Ronaldo, Metanoia, quinta-feira. Guila Gula, vamos pro Guila. Deixa eu contar uma coisa muito interessante. A gente terminou um programa aqui e eu estava, inclusive, eu e Capitão Paz. Eu não sei quem foi. Foi no dia de Juscelânia. Porque ele é meu parceiro, às vezes eu venho junto com ele e ele me dá esse apoio, essa força. E eu vim no programa de uma empreendedora. Terminamos mortos de fome. Fomos comer aonde, diretor? No Guila Gula. Uma delícia. Inacreditável, né? Vale a pena repetir, olha, não vale? É uma coisa... E nós pedimos o sanduíche médio, né, Marcos? A gente pediu a metade, porque tem uma carne que é 400 gramas e do mesmo hambúrguer a carne que é 200. Nós pedimos o de 200 gramas. Mas é uma coisa do outro mundo. O molho... É escandaloso. Tudo. A gente come com a consciência meio abalada. No meu caso, eu não posso nem dizer aqui por quê, né? Mas tudo bem, e o Guila Gula é o Guila Gula. Nós vamos pra música agora. Vamos pra música? Que tal a gente passar o... Ou a gente passa no... Tá, vamos passar o vídeo da música. É do Comando de Fronteira do Amapá. 34 Batalhão de Infantaria de Selva. Ao qual a canção do batalhão é minha. Então, de sua autoria. Vai passar um desfile do batalhão, todo mundo em forma cantando a minha música. Vamos lá e a gente volta, né? Vamos lá.
Meu microfone não tá ligado e eu tava dizendo uau, Telecom, e ele fazia assim pra mim, gente. Eu gosto de tudo escrachado. Ele fazia assim, né? Meu diretor que tá aqui na minha frente, aliás, ele é diretor da TV Gospel. Porque a minha diretora, a diretora do meu programa, do nosso programa, chama-se Denise Neves. Essa semana ela recebeu esse título, porque ela é a diretora de Marta Aires e eu tenho muito orgulho disso. Mas eu pensei que ele estava pedindo para eu mostrar os dinheirinhos aqui, ó. Aqui, gente. 15 megas, R$50. 30 megas, R$60. E 45 megas, R$70. Eu só quero uma explicação, meu caríssimo diretor da TV Gospel. O que é que representa 45 megas? Quantos megas eu tenho na minha casa que não é oferecido pela UAU Telecom, mas corremos o grande risco de eu fazer essa troca? Você não está satisfeito com a sua provedora? Troca para uma melhor. E eu quero dizer a você uma coisa. Todo mundo está dentro do mesmo barco. Esse barco pode furar de vez em quando. Aí bota uma calafeta ele, fecha. Pelo seguinte, quando eu atraso o pagamento por esquecimento, eu deveria ser avisada pela provedora. Marta, você está esquecendo de pagar. Isso não faz vergonha a ninguém, não. Agora, se a equipe for fraca, ela tem vergonha de avisar o devedor. Por esquecimento ou por safadeza, merece ser lembrado. Ponto final. Agora, se o pessoal não tem essa segurança, como é que vai estabelecer essa operação, essa ação, essa rotina produtiva na sua empresa? Então, minha gente, quando eu falo em atendimento ao cliente, eu estou falando de uma coisa muito séria. Atendimento é alguma coisa que acontece depois do relacionamento com o cliente. Como é que você está se relacionando com o seu cliente? O que é que o seu cliente precisa, você tem para oferecer e você não dá por falta de informação que você não tem de que você é capaz de prover ao seu cliente. Vamos conversar? Pode me procurar. Pode procurar a TV Gospel, porque nós não temos a solução para tudo, mas para quase tudo. Vamos de música agora, Capitão Paz, Laércio, Jailson, Laércio Paz. Só complementando, Marta, além dessas missões, o Exército também tem as missões de paz, né? Essa é a que eu mais gosto. O Exército passou 13 anos no Haiti. O general de lá era meu primo. Isso. Só tem um general na missão Não, de paz? eles se revezaram, né? Mas quando vai um... Mas veja só, todas as missões do Haiti, que eram missões da ONU, né? Missões de paz da ONU, foram os 13 anos comandados por generais brasileiros. Generais brasileiros, então, dos quais eu tenho a honra de ter um primo. Mas ele foi general quando voltou. Pois é. Então, assim, para você ver a confiança, a qualidade do soldado brasileiro, né? Qualidade do soldado brasileiro. Então, nos 13 anos, a ONU delegou o comando das forças de paz, que envolviam vários países, né? A generais brasileiros, né? E também nós tivemos uma força de paz no Congo. Né? Essa eu não sabia. A do Haiti eu sabia. Do Congo. Força de paz no Congo. O Congo é um dos países mais ricos do mundo, né? Em recursos naturais. Naturais, né? Mas, infelizmente, as grandes potências, né? Aproveitam as etnias e criam guerras entre as tribos. E ali eles trocam todas minerais, inclusive, ouro, diamantes. Você viu aquele filme? O filme retrata bem, né? A diamante, como é? Nossa, é alguma coisa assim. É uma coisa de sangue, uma coisa de sangue. Diamante de sangue. É uma coisa nesse estilo aí. Eu vou até rever, porque é cruel o filme. O filme é cruel. Mas é bastante esclarecedor. Isso, porque eles vivem muito no regime tribal ainda, Marta. Acho que é diamantes de sangue. É uma coisa nesse estilo. Então, assim, só complementando, o Exército, quando eu servi na Amazônia, Marta, por exemplo, que eu servi em Macapá, lá no Macapá, eu montei um cursinho. Então eu pegava alunos e dava aula gratuita, preparando para o concurso do Exército. E em Macapá, porque a região ela é só indígenas, né? Os índios vêm servir ao Exército.
E são os melhores soldados que tem, porque eles conhecem toda a região, Marta. É um soldado respeitado, né? É um soldado da região respeitado. Agora, olha que aspecto fantástico que você está trazendo para hoje, dia 19 de abril, dia do Exército, sobre aprendizagem, sobre experiência de vida, relacionamento entre as instituições. Eu montei um cursinho, Marta, um tenente temporário, né? E outro colega de turma meu que estava lá, nós montamos um cursinho preparatório para as escolas militares. De graça, Marta. A gente terminava o expediente e a gente ia dar aula para eles à noite. Nunca em Macapá alguém tinha passado por um concurso do Exército. Naquele ano, que era o último ano que eu estava vindo embora, passaram 5 militares e um civil ficou na reserva, Marta. Gente, né? O nosso objetivo, aliás, o meu objetivo, quando eu comecei a fazer o planejamento do programa de hoje, dia 19 de abril, é o dia do Exército. Eu sempre faço, quem nos acompanha sabe disso, eu tenho recebido feedback, eu tenho recebido ligação das pessoas. Eu amei o seu programa, o programa estava maravilhoso. Esse programa não é meu, ele sem você ele não existe, ele sem os entrevistados também não existe. Então, eu anotei num papelzinho hoje, e eu não comecei agradecendo, agradecer ao universo de pessoas que nos fazem produzir a vida que nós produzimos. Cada negócio que você faz, cada coisa que você faz na sua vida, você tem algum anjo que está te apoiando. Eu chamaria de anjo até aquelas pessoas que nos atrapalham, porque elas não te atrapalham por incompetência delas. Elas te atrapalham porque nesse atrapalhar você não tem competência para absorver a demanda que aquela pessoa traz, as circunstâncias que ela provoca para você. Então, todas as pessoas que eu tive necessidade, por algum motivo, de me recolher no relacionamento, efetivamente, na verdade, não foi por incompetência dela. Ela era o que ela é, ela era naturalmente o que ela é. Mas foi por inabilidade minha, por falta de informação de como eu deveria agir diante de uma situação que para mim era densa, tensa, pesada, difícil. E a minha posição e a posição de qualquer pessoa, eu acredito, é se recolher, é se afastar. Às vezes você não dá conta da demanda, mas não por causa do outro. O outro não te traz problema. O problema é que você não tem informação suficiente para lidar com as demandas do outro. Marta, pode explicar isso melhor? Posso. Você tem uma pessoa que tem um vício na sua vida, na sua casa. E isso aí já é o inferno em terra. Porque é muito complicado ter alguém com vício na sua vida. Você não tem vício e a pessoa tem. E o vício domina essa pessoa. Mas ela não é um problema para você. Ela é um grande problema para ela. Você é coparticipante porque você está do lado. Busque informação, busque solução, busque melhoria. E é dia após dia. Mas o problema não é a pessoa. A pessoa é o que ela é. Uma pessoa não pode ser um problema. É claro que o problema é o vício que ela tem. Mas isso é um problema dela, não é seu. Ela, ao estar perto de você, ela se constitui num problema. Busque ajuda. A minha recomendação é essa. Eu falo isso porque me ocorre de falar para você. Talvez eu contribua para alguém que está me ouvindo nesse momento. E eu tenho essa intuição, essa percepção ou essa canalização de ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que diz assim: Marta, dá um recadinho assim rápido. E eu quero agradecer a classe dos mototaxistas que eles levam. Hoje tinha um mototaxista na minha frente com uma sacola fofinha. E aí eu pensava, tá levando ali um vestido, tá levando ali uma necessidade de alguém, um sonho de alguém, mas ele é mensageiro desse momento. A pessoa que vai receber vai ficar feliz. Eu utilizo demais mototáxi na minha vida, sempre utilizei. Por quê?
Ele, inclusive você não concorda, você acha que mototáxi é um trabalho muito árduo, e eu concordo com você. Você disse que em poucos anos de vida eles vão estar com a vida abalada. Eu também concordo com você. Mas no prato, a comida que tem é essa, e vai ter que ter. Aí eu peço à população de Paulo Afonso que respeite o mototáxi. Com certeza. Respeite o mototaxista, porque ele está trabalhando primeiro para a vida dele, colocando a vida dele em risco. Depois ele está trabalhando para servir a tua vida. E hoje, do jeito que estão os preços do combustível, não saia de casa. Estou lhe dizendo isso para Laércio Paz. Não saia, diretor, não saia de sua casa sem pensar antes no valor do combustível, da manutenção do seu carro, do seu tempo. Rapidinho, você vai ter certeza que é melhor pagar um mototáxi. Em 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o mototáxi chega na sua casa e você vai atender. Eu uso demais o mototáxi central, adoro, já tenho lá na minha casa, não uso, tenho aqui no meu celular. Estou abertíssima para poder atender outros mototáxis, outras centrais de mototáxi, tá? Eu respeito a todos e eu gostaria de ver todos unidos numa grande associação das próprias lideranças, para se proteger das dificuldades que você, mototaxista, passa e não tem a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro. Lembrando de forma justa que o ano passado, não conheço as ações desse ano, mas o ano passado a prefeitura doou dos recursos da prefeitura, é claro, cestas básicas para muitos mototaxistas. Não sei qual foi o mecanismo, como eles operacionalizaram isso, mas justiça seja feita e seja dita, não é? Com Vamos certeza. De música? Vamos. Só complementando aqui, Marta, já que hoje é o dia do Exército, né? Exatamente. Então, nós temos um grande patrimônio, né? Hoje, que é um patrimônio de riquezas minerais, né? De propriedades genéticas, imensurável, certo? E esse patrimônio nosso se chama Amazônia, né? E há muito tempo que as grandes potências, com a visão que tinham dos satélites, eles já sabiam onde é que estavam todas as riquezas minerais da Amazônia, né? Então, em cima disso, o que é que eles fizeram? Trouxeram cantores como Sting, né? Vinham excitar os índios para criar as nações indígenas, e justamente em cima o quê? Dessas riquezas minerais, para evitar que o Brasil explore de forma sustentável. Então, o potencial da Amazônia é imenso, e as grandes potências sabem disso. E quem vem protegendo... Sabem mais do que nós. Isso, há muitos anos que eu te falei, com os satélites eles sabem, né? Havia um príncipe, né, da Noruega que estava morando com uma família dentro de uma aldeia indígena. O que é que ele indígena. estava fazendo lá com a família? Passeando. Passeando, aqui não estava assim. E o Exército sempre teve esse cuidado, né? Sempre, desde sempre, né? De estar ali com seus pelotões, né? Muita gente não sabe, essa hora tem militares com a família que passam 3 anos dentro da selva com a família, Marta. Levam filhos pequenos, né? Sujeitos a pegar malária, leishmaniose, perfeito. né? Então, assim, é o que eu falei, é um sacerdócio. É um sacerdócio, né? Então, estão lá guarnecendo, protegendo a nossa Amazônia, né? E o que eu quero despertar no brasileiro é esse sentimento de nacionalidade. A Amazônia é nossa. Me dá tristeza quando eu vejo um brasileiro, né, postando coisas, apoiando por questões políticas, porque não gosta de determinado político que está no poder, né? Apoiando que ações estrangeiras venham e maculem, né? Que tentem tomar a Amazônia da gente. A Amazônia é brasileira. Porque o político passa, mas o Brasil não passa. Passa. Eles estão, não são. Eles estão, eles não são. O Brasil é. O Brasil é. O Brasil é a minha Amazônia pátria. É a minha né? nação. A maior riqueza de água doce do mundo, Marta. Então, assim, o potencial da Amazônia é imensurável. E ela é nossa.
E ela é nossa. De cada brasileiro. De cada brasileiro. Então nós somos muito ricos. Ricos. Riquíssimos. Né? E o brasileiro tem que entender o seguinte, que... Talvez nós sejamos os milionários do mundo. Isso. E estamos subutilizando, né? Estamos subutilizando porque... É claro. Eu costumo dizer aqui, uma pessoa que lida com bijuteria, ela não é capaz de reconhecer um diamante. E ela pode subestimar, subjugar e subutilizar esse diamante. Maior reserva de nióbio do mundo. Do mundo, e ele está sendo tirado, viu? E o maior exportador de nióbio do mundo é o Uruguai, que não tem nióbio. Dá para explicar uma coisa dessa? Dá. Dá. Então, assim, tudo Dá isso, o tráfico, né? Dá e como eu falei, a explicar. fronteira é muito grande. Eu trabalhei no escritório de projetos do Exército, Marta. Olha, sem lhe interromper, nunca vi ninguém interromper um entrevistado, mas eu preciso lhe dizer. Tem uma empresa que explora nióbio perto de Manaus, e ela é peruana. Ela é peruana. Você vai entrar... Depois eu vou trazer mais informações para você sobre isso. Porque eu sei que tem uma pessoa muito próxima minha que trabalhou lá. E ela não podia... Nenhum funcionário desse acampamento podia sair sozinho, a ver navio, se afastar da sede, ou estar solto com papel na mão, sem dizer para onde vai, com hora certa para tudo. Era o quê? Era uma empresa de exploração de nióbio, mas era uma empresa peruana, consignada, relacionada com outras nacionais. E eu estou sentindo, Marta, que as coisas estão mudando, né? Essas pessoas que aproveitavam do Brasil, né? Elas estão realmente chateadas, porque a porta do cofre fechou, né? Eu espero que sim. Porta do cofre. Agora, quando uma árvore está muito enraizada, digamos que essa árvore seja o Brasil, digamos que a corrupção sejam as raízes radículas. Radícula é o diminutivo de raiz. Tem a raiz bem grande que sustenta e tem as radículas. Você sabe que há corrupção em países, e vou falar, países latino-americanos e países africanos. É sazonal, né? Termina uma, entra outra. Elas são muito sérias. E provocadas. Tem uma grande coisa por trás que sempre provoca. Já né? tem uma estrutura de corrupção. Já tem uma estrutura. Então, para ser combatida, ela leva décadas. Né? Mas na mudança da integridade do caráter do povo. O povo tem que entender, né? E a única coisa que muda um caráter, eu não estou falando da integridade, é a educação. Com certeza. E eu, antes de chamar você, aliás, já tinha chamado, você já tinha programado, hoje a gente fala, nós vamos dar um break agora, porque a diretoria mandou e eu tenho que obedecer. Ele agora vai entrar com música. E eu tenho uma pessoa que está trabalhando com mímica como ninguém. Vocês vão conhecer depois. Vai sair com doutorado em mímica. Vamos cantar. É verdade, nós temos um programa para atender, né? Qual é a música? Qual é a música agora? Olha lá. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus e
aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, tá. Ninguém explica Deus. Ô, glória! Ninguém explica Deus. Show de adoradores! Aguardem! Está aí, ó, programado, organizado, planejado, desejado. É uma gestação maravilhosa. Nós vamos ter show de adoradores. É um concurso, eu preciso aprender mais para falar do show de adoradores. É um concurso maravilhoso. Aqui também, na TV Gospel, nós teremos um programa infantil. E esse programa, se eu não me engano, vai ser dia de quarta-feira, diretor. Dia de quarta-feira nós teremos aqui na TV Gospel o programa Show de Adoradores. Então, é isso aí, minha gente. Vamos lá, mais de música? Qual é essa? Essa chiadeira aí, minha gente. Ele começou uma música boa, não foi? Vamos cantar de novo? Tem um chiadinho aqui e a gente vai... Qual é essa? Essa eu gostei da introdução dessa música. E acabou? Vai acabar? O que é isso?
Que maravilha! Então, eu tenho uma colinha aqui pra gente se situar. Eu quero saber quanto tempo a gente tem ainda, porque eu sou muito longeva. Eu quero saber. Terminaremos exatamente daqui a 5 minutos. Tá me dizendo isso? Então, minha gente, eu quero agradecer as considerações finais, né? Porque isso aí passa rápido. Pessoal de saúde, da saúde. Eu nunca na minha vida tive situações como nós estamos vivendo hoje em dia. Mas também eu tenho um projeto. E o nome do projeto é Cuidando do Cuidador. Eu acho que o som tá oscilante aí, não sei o que é. Mas hoje eu tenho na prática a experiência de viver a importância de fazer reverência ao pessoal da saúde. Ah, Marta, mas prestar serviço sumiu, tá assumindo, tá? Prestar serviço é obrigação. É obrigação. Prestar um bom serviço é obrigação. É obrigação também. Mas quando você presta um bom serviço, quando você se compromete, e neste comprometimento, nessa entrega, você está correndo o risco da sua própria vida, a coisa muda de figura. Então, para você que é profissional da saúde, para você que é profissional do fronte de abastecimento de toda uma sociedade, eu quero deixar aqui a minha relevância, a minha admiração, o meu apreço da sua importância, porque você é melhor do que eu. Você é muito maior do que eu. Eu não tenho palavras para delimitar a sua importância. Você que é da limpeza urbana, da limpeza pública. Eu te vejo correndo atrás dos caminhões, pegando aquele lixo, aqueles resíduos sólidos que as pessoas jogam com nojo, com abandono e jogam de uma forma tão irresponsável. Você que me ouve nesse momento, você que está me ouvindo, eu sei que você tem lixo em casa, mas trate o seu resíduo, o seu lixo, sabendo que alguém vai recolher. Então, empacote, organize, libere esse resíduo, essa sujeira, essa imundície que você não tem aptidão e paciência e competência. Libere com consciência para as pessoas que vão passar na sua casa uma vez por dia para recolher. Essa questão me mobiliza demais. Essa questão da limpeza urbana, essa questão dos resíduos sólidos. Sabe por quê? Porque são pessoas como você e como eu, que estão ali para sustentar a própria família. E daquele dinheiro que eles recebem, não sobra nada. Sobra mês. Sabe por quê? No primeiro dia de trabalho que ele recebe o salário, no segundo ou terceiro não tem mais dinheiro nenhum. Então, minha relevância, meu respeito, minha observação para você mudar o seu comportamento com relação ao pessoal da limpeza urbana. Minha relevância é de importância para o outro. Veja o outro com um olhar mais empático, mais misericordioso, mais compadecido. Veja o outro com a importância que o outro tem, de fato tem, porque Deus criou, Deus botou no mundo é porque tem importância. E nós não somos nem melhores e nem piores do que ninguém. Então, o meu recado fica aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem, diretor. Ainda temos 10 minutos? Uau! Eu só tinha 5! Então, nós temos tempo para mais uma música. Tem mais música, não tem? Tá saindo legal o som?
Vai sair legal? Já corrigiu? Faça uma mímica aí para nós. É a bateria. Então pegue o outro microfone. Cadê o outro? Não tinha um outro aí bonito e bonzão? Minha gente, se você tiver um microfone em casa, obsoleto, bom, novo, nunca dê o que não presta para os outros. Nunca. Se você tiver um bom, potente aí, pode ofertar, que a TV Gospel está aqui, ó, de braços abertos. E eu não vou te abraçar porque a pandemia não permite. Mas eu vou te agradecer e orar por você. Eu oro sem precisar, quanto mais precisando. Eu vou agradecer. Se tiver um microfone bom, viu? Nós precisamos de microfone. E agora eu vou segurar o microfone do nosso DJ, do nosso tocador, do nosso artista, que é o nosso querido capitão Laércio Paz. De longe assim, dá, diretor? Mas, veja se está saindo, diga se está ok, faça a sua mímica. Ele está falando. Será que o meu não está melhor? Som. Mande brasa aí, DJ. Eu botei o microfone meu pra ele. Eu adoro essa. Adoro essa. Desde o início, sacerdócio, vocação, né? Então, quase ninguém tem tempo, né? É, exatamente. Pode tomar posse do seu microfone aí. Eu tava ouvindo a música enquanto você cantava e eu pensava exatamente o mundo
Passando fome. Passando fome de Deus. Passando fome de Deus. Isso. Quase ninguém tem tempo. Não tem tempo para as coisas de Deus. Para aquilo que vale a pena. Para aquilo que vale realmente a pena. E você sabe o que significa? Você sabe o que significa, Laércio? A palavra pecado? Você sabe? Pecado. Literalmente, né? Literalmente. Uma interpretação literal, gramatical. Eu acredito que é... Etimologicamente, pecado. Tropeço nos próprios pés. Né? Então, Deus dá livre arbítrio. E você escolhe todo dia. Você tem liberdade para escolher as oportunidades de crescimento ou de decadência. Você pode escolher. É o livre arbítrio. Então, quase ninguém tem tempo. Tem o mundo passando fome de Deus. Essa música é linda, ela toca mesmo. E as músicas, de um modo geral, são lindas. E isso é uma permissão de Deus, né? A gente escolhe. Deus permite e a gente escolhe. A gente escolhe e Deus permite. É uma dinâmica, mas a sua vontade, a sua intencionalidade, ela faz a diferença nessa equação fantástica da sua relação com Deus. E essa relação ela é muito importante, Marta. Eu estou me abrindo aqui. Eu, quando tenho qualquer problema, quando as coisas começam a dificultar, eu me ajoelho e peço, né? Isso é maravilhoso. E quando você fala em se abrir, assim, entregar... E eu tenho sido ouvido. Amém. Amém. Né? É muito bom saber disso e eu uso a expressão... Pedir com fé, né, Marta? Pedir com fé, que a minha vulnerabilidade... Quando você diz assim, eu estou me abrindo aqui, é muito bonito ver uma pessoa que tem uma carreira exemplar, tem uma vida exemplar. Quando você fala que no Exército não teve nenhuma repreensão, é uma coisa muito interessante. Foram 33 anos, entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente, né? Minha mãe sempre dizia, meu filho, quando for procure sempre entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Perfeito, isso é dignidade. Isso é dignidade. Então, as escolas... Antes das verdadeiras escolas, das escolas que a gente sai da idade, tem a escola da família, né, capitão? E uma coisa interessante, Marta, que eu vi isso sendo praticado pelo meu filho, né? Meu filho hoje é capitão do Exército, né? Dos Bombeiros do Distrito Federal, né? Sim. Então, ele passou para o Ministério da Saúde, concurso, assumiu, nível nacional, passou para o Ministério Público Federal, assumiu, e ele foi lá escondido, fez o concurso para oficial dos Bombeiros do Distrito Federal, né? Uhum. Passou, né? Hoje é capitão lá, e ele disse que está feliz da vida, né? E ele disse, pai, eu fiz isso porque eu queria ser igual ao senhor. Então, assim, né? É muito bom você saber... Exemplo arrasta, né? O exemplo ele é muito forte, né? E assim, eu disse, erros todos nós cometemos, né, Marta? Isso. Erros todos nós temos, mas a gente tem que procurar, com o livre-arbítrio, dirimir, né? E procurar ter fome de Deus. Amém. Né? Amém, porque é uma fome deliciosa. Se ajoelhar, pedir, né? Exatamente. Há momentos, lindo. Né? O maior gesto. Primeiro que no comportamento humano, eu acho a humildade. O grande sábio da Bíblia, que foi o rei Salomão, ele disse o seguinte, adiante da honra vai a humildade. A humildade. Ninguém chega a lugar nenhum sem ter humildade, Marta. Exatamente. Né? Ninguém chega. Exatamente. E se chegar... as raízes, como você falou, serão muito superficiais, né? Muito superficiais. Você fala isso aí, agora eu me lembro. A máscara um dia cai. Aí me vem o exemplo de um amor. O amor. O apaixonamento, o envolvimento, o relacionamento. O amor é muito humilde. Ele é muito humilde, porque ele tudo quer entregar. E aí, nos frutos do Espírito... Não, quando fala sobre o amor em Coríntios 13, ele é paciente,
ele é cuidadoso, ele é entregue. Então não tem coisa mais humilde do que o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor nada seria. Nada seria, isso é maravilhoso. Considerações finais, agradecimento e tchau. Eu vejo vocês na segunda de primeira, sempre aqui, das 20 horas às 21h30, at time. Eu gostaria aqui de dar os parabéns a essa grande instituição que me acolheu, né? Me aceitou por 33 anos, abriu portas para mim, né? E vive abrindo todo ano para os jovens brasileiros, né? Que se chama Exército Brasileiro, a instituição de maior credibilidade, de maior respeito nesse país. Então eu tenho orgulho de ter passado 33 anos nessa instituição, né? Ter defendido a pátria, né? E ter saído feliz porque cumpri uma grande missão. E continuo cumprindo e estou disposto ainda, sempre que o Brasil precisar, né, nós estamos aí, junto com o Exército Brasileiro, o braço forte e a mão amiga do povo brasileiro. Parabéns, Exército Brasileiro!